É bom estarmos juntos, podermos abrir a palavra do Senhor e podermos estudá-la em conjunto. É bom nós podermos também sentir o aconchego uns dos outros e, apesar de estar frio, apesar de sentirmos frio por fora, espero que não sintamos frio por dentro, não é? Espero que os nossos corações estejam de facto animados e gratos. A gratidão é uma coisa que faz aquecer por dentro, sabiam? Quando as pessoas não são gratas, isso torna o interior mais frio. Então é bom que nós sintamos alegria, apesar das limitações que temos, que nós sintamos alegria e é bom estarmos juntos. De facto, uma das coisas que quero fazer durante os próximos tempos, depois de termos celebrado o nosso 45º aniversário no domingo passado, quero percorrer durante alguns domingos os nossos olhos pelas Escrituras e conhecermos e pensarmos acerca de algumas igrejas que estão no Novo Testamento. Eu acho que é uma boa maneira de nós celebrarmos também aquilo que deve ser a nossa própria vida enquanto igreja. Então hoje nós vamos olhar para uma igreja lá a quem Jesus escreve uma carta, que é a igreja a Laodiceia. Então vamos procurar o texto em Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao verso 22. Eu gostaria de pedir que alguém pudesse fazer esta leitura, para os irmãos não ouvirem só a minha voz. Talvez vamos convidar Mariana, tu importas-te, tens uma boa voz, importas-te de poder ler Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o versículo 22. Lá em casa podem também procurar as vossas Bíblias e assim poderem acompanhar este texto e mantenham-no aberto, por favor, enquanto nós pensamos sobre ele. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que nem de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já imaginou uma igreja sem Cristo? Esta é a afirmação, ou pelo menos o pensamento que nós podemos ter quando lemos este texto. De facto, há uma terrível possibilidade que este texto nos aponta, que é a imagem de um Jesus expulso da igreja, um Jesus que está do lado de fora. A igreja de Laodiceia propriamente não expulsou Cristo propositadamente, porém, ele foi inevitavelmente repelido por causa da conduta da própria igreja. Cristo não podia viver mais perto deles, apesar de o desejar. Ao lermos esta carta, parece que ficamos com a ideia que ao longo da nossa vida são mais as vezes que Jesus bate à porta do nosso coração pedindo para entrar do que as vezes que nós pedimos que Ele entre. Jesus bate primeiro pedindo e não sendo admitido. A imagem que nós temos deste texto é que Ele insiste em bater. Se alguém ouvir a minha voz, diz o texto. É curioso que na descrição que Jesus faz desta igreja, Ele diz que ela é cega, mas não é surda. O que significa que pode ouvir a voz do Senhor a chamar. Deus procura a salvação da humanidade. Os seus atos de amor
representados na expressão máxima daquilo que nós acabamos de ver, de facto procura trazer a mensagem de que Ele deseja salvar a humanidade de algo que ela não consegue libertar-se por si mesma, que é salvar-se da condenação eterna. O homem deve abrir a porta da sua vida para o Salvador. Ele capacita-nos com um dom excelente, a vontade livre, a vontade de escolher. Jesus é Deus que se oferece para ser hóspede da vida das pessoas. As igrejas devem abrir as portas para Jesus, porque Ele deseja ser o hóspede das igrejas. Em particular, ainda que Ele seja o hóspede das igrejas, significa que Ele há de ser o hóspede de cada um de nós. Abrir a porta para Jesus, Ele entra, diz o texto. Outra vez a palavra, se alguém ouvir a minha voz. Nós podemos ser esse alguém que abrimos a porta para Jesus no dia de hoje. O que é que nós sabemos desta igreja de Laodiceia? É a pergunta que se coloca. Esta cidade foi fundada por volta do ano 250 a.C., por um imperador que ficou marcado na história. Ele chamava-se Antíoco Epifânio. Este é o segundo. O primeiro, nós sabemos que está muito associado àquilo que foi a profanação do templo lá em Jerusalém. E de facto o que é que ele fez? Ele fundou esta cidade com sírios e judeus que foram trazidos da Babilónia quando regressaram, e deu-lhe o nome de Laodiceia porque foi em honra da sua mulher, que se chamava Laudice. Então o nome ficou. Mas foi mais tarde, já foi muito mais tarde, já sob o domínio dos romanos, que esta cidade na verdade adquiriu a sua fama e a sua riqueza. A certa altura, inclusive, há um príncipe que era um negociante rico que quis doar à autarquia 2.000 talentos, uma rica soma, para fazer melhoramentos públicos lá naquela própria cidade. E em 62 a.C., a cidade acabou por ser destruída por causa de um terremoto potente que aconteceu, e os habitantes, por questões políticas, recusaram o próprio financiamento que o governo imperial lhes queria dar, e eles próprios reedificaram aquela cidade à sua própria custa. Tornou-se uma cidade riquíssima. A sua economia girava à volta de duas grandes indústrias. Uma delas era uma fábrica de fazendas de uma lã preta, que era característica naquela altura. Aliás, o texto no versículo 17 fala-nos sobre isso. Fabricava tecidos e tapetes, então eram famosos por isso, mas também uma indústria farmacêutica, que era ali que se produzia um famoso remédio para os olhos chamado colírio, como o texto nos explica, que era vendido e era exportado para todo o mundo grego e romano. Era também uma cidade com um grande polígono bancário, isto quer dizer, havia já muitas transações financeiras, inclusive a partir do segundo século depois de Cristo, já Laodiceia cunhava as suas próprias moedas. Portanto, estamos na presença de uma cidade com influência. Afinal de contas, perguntamos, que igreja era esta de Laodiceia a quem Jesus escreve uma das 7 cartas do Novo Testamento? Não é? Curiosamente, estou tão empolgado que me esqueci dos slides. Vejam bem, está bem? Então, a igreja que existia em Laodiceia era pastoreada pelo pastor Epáfras. Se olharem o texto, como ele aparece na tela, possivelmente um pastor que foi enviado pela igreja de Colossos, que diz o capítulo 4, verso 12, fala acerca disto, e também por um outro pastor chamado Arquipo, que mais tarde ajudou a própria igreja também. E curiosamente a igreja reunia-se em casa de uma irmã chamada Ninfa. Se alguém estiver à procura do nome para o seu filho, então, ou a sua filha neste caso, pode aproveitar para pôr este nome, não é? Então, Ninfa era o nome. Nós não sabemos exatamente se Paulo terá ou não visitado esta igreja, mas ele faz referência a esta igreja 4 vezes quando ele escreve aos Colossenses. Capítulo 2, verso 1, ele diz, fala do combate que está a travar a favor dos crentes de Colossos, Laodiceia e de outros que não o viram em carne. Também capítulo 4, verso 13, Paulo fala de alguns servos de Deus, como é o caso de Epáfras, que amavam os crentes de Laodiceia. Faz referência no capítulo 4, verso 15, quando manda saudações para os crentes de Laodiceia, através dos crentes de Colossos, e que significa que havia uma forte comunhão entre estas duas igrejas, possivelmente por causa da cooperação que já existia, uma cooperação missionária que já existia entre eles. Paulo também menciona o nome desta irmã,
irmã Ninfa, onde se reunia a sua própria casa. Capítulo 4, verso 16, ele faz uma outra referência a uma carta escrita aos crentes de Laodiceia que se terá perdido. Não chegou até nós, não é? E a carta dos Colossenses que devia ser lida em Laodiceia. Portanto, havia aqui uma permuta muito interessante entre estas várias igrejas. Não é? Mas para aqueles que acham que as 7 cartas que estão escritas no Apocalipse são escritas, que aliás foram escritas, como nós sabemos, através de João, lá na ilha de Patmos, há pessoas que pensam que estas 7 igrejas, estas 7 cartas representam 7 períodos históricos que englobam, digamos assim, a história da humanidade, e que esta última carta vai representar o último período histórico que acontece imediatamente antes da volta do Senhor Jesus Cristo pela segunda vez. É preciso um grande exercício para entender estas eras, é verdade, ou chamadas dispensações escatológicas, e encaixá-las no seu devido lugar. Não aconselho ninguém a procurar fazer isto, mas é uma possibilidade que existe. Isto é, estas 7 cartas que são escritas representavam certos períodos históricos, em que, neste caso, a primeira carta escrita à primeira igreja tinha a ver com o primeiro período histórico, e esta última que estamos a falar, a Laodiceia, será o último período histórico. Isto é, o que está narrado aqui e as características desta igreja possivelmente vão ser as características da igreja que estiver na Terra antes de Cristo voltar. É uma possibilidade, não é? Mas, seja como for, o que é importante é nós nos concentrarmos no próprio texto bíblico. A igreja de Laodiceia é, de facto, esta última igreja que é mencionada no Apocalipse e que recebe da parte do Senhor, reparem, reprovação. Ela tornou-se uma igreja reprovada aos olhos do Senhor Jesus. É verdade que quando nós comparamos o que está a ser dito aqui com o ensino de Mateus 24 e 25, vocês não sabem nada sobre Mateus 24 e 25, pois não? Nada. Então, Jesus afirma que nos últimos tempos haverá apostasia e muitos abandonarão a fé. Isto significa que aquilo que Jesus está a dizer lá em Mateus 24 e 25 corresponde mais ou menos com aquilo que está a ser dito nesta expressão que Cristo tem a respeito da igreja de Laodiceia. Mas se nós fizermos uma análise às características próprias de cada uma destas 7 igrejas, o relatório será esta. Reparem, se quiserem acompanhar, está na tela. A igreja de Éfeso, a primeira, era ortodoxa, mas fria. A igreja de Esmirna era pobre nas coisas do mundo, mas rica para com Deus. A igreja de Pérgamo era fiel, mas fraca na disciplina. A igreja de Tiatira crescia em serviço, mas era totalmente agarrada ao erro. Era tolerante com o erro. A igreja de Sardes, na maioria, era espiritualmente morta, mas tinha alguns crentes espiritualmente vivos para Deus. A igreja de Filadélfia era ativa, mas estava prestes a entrar em tribulação. E a igreja de Laodiceia era morna e reprovada. E assim temos um retrato daquilo que eram as 7 igrejas que estão contempladas no livro do Apocalipse. Curiosamente, o Novo Testamento apresenta-nos 3 medidas de temperatura espiritual. Primeiro fala de um coração ardente, pegando fogo por Deus. Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Lembram-se dos discípulos que vão a caminho de Emaús? Esta é a primeira indicação do tipo de temperatura espiritual que existe ao nível do coração. A Bíblia fala de um coração ardente. Mas também é verdade que a Bíblia fala de um coração frio. Não é? Nós temos este texto, por exemplo, em Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É verdade que haverá crentes com corações frios, mas também, e aqui neste texto, nós temos o chamado coração morno, uma expressão que o próprio Senhor Jesus usa quando escreve, não é? Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Estes são os 3 níveis de temperatura espiritual que o Novo Testamento nos apresenta. Nós podemos ter um coração ardente, podemos ter um coração frio ou também um coração morno. Um coração morno pode tornar-nos pessoas acomodadas, complacentes e muitas vezes não percebendo a nossa própria necessidade espiritual. Se o crente é frio, pelo menos ele sente o seu afastamento, embora nem sempre queira aproximar-se da fonte. Se quisermos abstrair-nos do significado espiritual ou até mesmo escatológico da mensagem que vem através destas igrejas, e nós nos sentirmos livres para aplicar esta mensagem escrita às 7 igrejas da Ásia, à nossa igreja em particular, por certo nós vamos perceber que a nossa igreja está a passar
ou no mínimo já passou, ou poderá passar ainda pelo mesmo problema anunciado nesta carta que está à igreja de Laodiceia. Pode ter havido, ou haverá ainda, em algum momento da história da nossa igreja, a presença de algum tipo de mornidão espiritual. Ou prover a Deus que nunca haja. Mas a possibilidade existe. Qual é então a mensagem da carta que é escrita aos crentes de Laodiceia pelo próprio Senhor Jesus? Há pelo menos duas verdades principais que podem ser destacadas. Se nós formos ao texto, voltando ao verso 15, diz assim: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Primeira coisa, que é a primeira grande verdade que nós encontramos no texto, é que Deus conhece as tuas obras. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece quem somos, o que fazemos. Ele tem um conhecimento pleno a respeito de nós mesmos. A nossa própria identidade, ou o que nós pensamos acerca de nós mesmos, individualmente, ou mesmo como igreja, deve estar baseado na forma como Deus nos vê. É na base do conhecimento e da crença do que Deus nos conhece e às nossas obras que nós devemos criar uma imagem acerca de nós mesmos. Há pessoas que têm altos índices de consideração a respeito deles mesmos, mas esquecem-se que existe um padrão, que é Deus. Há pessoas que, na verdade, mesmo dentro daquilo que é o exercício da própria fé, muitas vezes têm um alto índice acerca de si mesmos porque não se confrontam com aquilo que são os valores da própria fé. A compreensão desta verdade eu acho determinante nas próprias relações que nós estabelecemos com os outros. Se nós nos considerarmos que somos realmente pessoas mais importantes do que os outros, as nossas relações com essas pessoas vai mudar. Se nós acharmos que estamos acima dos outros, a nossa relação com esses outros vai mudar. A verdade aqui é que Deus conhece tudo a nosso respeito. Isto é, o padrão e o modelo pelo qual nós nos vemos tem que ser o padrão Deus e não o padrão os outros, ou eu mesmo. Lembro-me quando nós estávamos na escola, éramos mais novos, havia uma brincadeira que se fazia. Tu comparas-te entre as pessoas ou entre os burros? Eu deixo isto para vocês pensarem hoje se quiserem, não é? A resposta é ambígua, não é? No fundo, com quem nos comparamos? Como é que nós nos vemos a nós mesmos? É na base dos nossos próprios padrões ou na base dos padrões de Deus? Esta igreja, e esta questão coloca-se, porque esta igreja era uma igreja que se via a si mesma de acordo com os seus próprios padrões e não os padrões de Jesus. E por isso estamos a falar disto. Há alguns estudos feitos a propósito de grupos e tendências pacifistas que revelam que a ênfase que recaía sobre o homem agora recai sobre a natureza. Hoje é fácil nós encontrarmos pessoas mais interessadas em cuidar dos animais do que cuidar dos outros. Na verdade, não são as pessoas que contam para essas pessoas, mas sim, hoje em dia, o grande desastre ecológico que vem aí. Será que nós não nos apercebemos que as mudanças estão efetivas? Os ênfases mudaram? Hoje já não é mais o ser humano aquele que, na verdade, está no horizonte dos grandes desafios. Porquê? Porque nós destituímos o padrão de Deus e colocámos-nos a nós. E por isso faz sentido, quando eu me considero mais importante do que os outros, então eu posso fazer tudo aquilo que eu acho que devo fazer. Porquê? Porque eu sou mais importante que o outro. Quando o padrão de Deus é retirado, mesmo no conceito das igrejas, então a igreja passa a ver-se a si própria, de acordo com aquilo que ela acha ser e não de acordo com aquilo que é verdadeiramente o padrão de Deus. Deus conhecia as obras dos crentes de Laodiceia, bem como conhece as obras de cada um de nós. E era exatamente porque conhecia as obras dos crentes de Laodiceia que Deus os caracterizou como crentes que não são frios nem quentes. Primeira questão, as características das obras dos crentes em Laodiceia, nós olhamos para o texto e vemos que, no fundo, se nós diagnosticarmos aquilo que são as atitudes que estão aqui, algumas dessas características se calhar estão presentes na nossa própria vida, o que de facto é curioso. Diz o texto então que eles não eram nem frios nem quentes, eram mornos. O que é que isto quer dizer? O que é que os crentes lá em Laodiceia revelavam que talvez
revela também aquilo que são as nossas próprias características. Eles mostravam uma falta de segurança. Reparem que o texto diz que eles não são frios nem quentes, são mornos. Há várias coisas na gastronomia que não têm gosto quando são comidas mornas. Eu não sei se vocês identificam algumas. A maioria das pessoas, por exemplo, não suportam o leite morno. Ou é quente ou é frio. A água morna, por exemplo, provoca náuseas. Se me derem gaspacho, por exemplo, que é uma sopa fria alentejana, eu só como para não ser mal educado. Realmente, comer coisas frias ou mornas nem sempre é aquilo que nos agrada. A mornidão, do ponto de vista espiritual, revela 4 estados. Revela a falta de segurança, a indiferença, a perda de zelo e também o comodismo. Quando nós olhamos para o verso 17, nós encontramos: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isto é, a igreja de Laodiceia olhava para si própria e o que é que achava? Achava que não precisava de nada, tinha tudo o que era necessário, não é? E este tudo implicava muita coisa. Realmente uma igreja morna, o que significa a existência de uma maioria de crentes mornos, não se vê a si mesma pelos olhos de Deus, vê-se pelos seus próprios olhos. Determina-se em função da sua própria existência e não da existência em função de Deus. As igrejas mornas não existem para Deus, mas existem por causa de Deus. O fim delas é determinado pelos meios, porque existem. O próprio apóstolo Paulo dizia no seu discurso lá em Atenas: pois nele nós nos vivemos, movemos e existimos, diz ele. Quando uma maioria dentro de uma igreja concebe uma falsa perspectiva de vida, e se revela o diagnóstico espiritual chamado por Deus de mornidão. Como é que nós podemos diagnosticar essa falta de perspectiva de vida no texto? Através destas palavras. Os crentes lá diziam: rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Tenho abundância e não preciso de nada nem de ninguém. Era este o conceito que existia. Note que realmente a opinião que esta própria igreja tinha de si mesma era uma imagem voltada para dentro, determinada pelo seu próprio sucesso material. Era uma igreja rica porque existia numa cidade rica, possivelmente até com crentes ricos e abastados. Talvez até os sócios dessas promissoras firmas de Laodiceia, na indústria farmacêutica ou na indústria têxtil, talvez até fossem membros da igreja, não sabemos. E toda esta envolvente social e financeira toldou as mentes dos crentes lá em Laodiceia. Eles passaram a ver-se como um reflexo da sua própria cidade, numa visão completamente destituída da essência da fé. Faz-nos falta a carta que Paulo escreveu à igreja de Laodiceia, mencionada em Colossenses capítulo 4, 16, e que foi perdida. Ela podia fazer-nos compreender ainda melhor porque o Senhor reprova a igreja de Laodiceia e faz um vaticínio a respeito dela que estaria na disposição de vomitá-la da sua própria boca. É curioso porque o Vale do Lico, que ficava ali naquela zona da Ásia Menor, tinha 3 grandes cidades principais. Colossos, que era conhecida pelas fontes de água fria, e Herápolis, que era conhecida pelas fontes de águas termais, e Laodiceia, que era conhecida pelas suas águas mornas. O que é que acontecia? É que as correntes de água quente que corriam de Herápolis, que chegavam a Laodiceia já mornas, e por isso tornavam-se não potáveis. Diz o texto que as pessoas que ao bebê-la causavam náuseas. Jesus está aí a buscar a imagem, não é? Daquilo que a própria cidade oferecia. Aquela igreja tornou-se internamente um símbolo da cidade. Ela absorveu por completo os seus costumes, a sua dependência, onde existia. Era uma igreja preocupada com o ouro, sinal representativo da cotação financeira, preocupada com as vestes, um sinal representativo da imagem que ela mostrava de si mesma, e também do colírio, que era um sinal representativo da cosmética da própria igreja. Deus diz-nos no Salmo 62, verso 10, se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. É curioso que a igreja de Laodiceia era forte naquilo em que a cidade era forte. Isto é, as dependências da igreja e as suas procuras eram direcionadas naquilo que a cidade lhes podia oferecer. Era um sinal visível de que a igreja de Laodiceia vivia completamente absorvida pela mentalidade do mundo que a rodeava. Tiago diz
que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele que for amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E por isso ela tornou-se uma igreja morna aos olhos do Senhor. De facto, como diz o povo, não é carne nem é peixe. De facto, aos olhos de Deus, a igreja de Laodiceia era uma igreja, como diz o texto, desgraçada, miserável, destituída de consagração, pobre, destituída de espiritualidade, cegos, destituídos de visão e nu, destituído de expressão e de caráter. Jesus revelava uma profunda tristeza ao falar da igreja de Laodiceia. E eu pergunto a mim mesmo, que sentimento tem Deus para com a igreja de Braga? Que sentimento tem Deus para comigo, para contigo? A igreja que revela uma falsa perspectiva de vida pode também ter a tendência de viver baseado na sua história, nos seus feitos, nas suas obras, nas suas conquistas. Ainda no domingo passado, por exemplo, nós nos lembramos dos 45 anos de história da nossa própria igreja e nós damos graças a Deus por isso. Mas pensando desta maneira, uma igreja pode ser levada a pensar: já fizemos muito, outros que façam agora. Isto pode dar lugar a um mesmo pensamento que os laodicenses tiveram a respeito de si mesmo. Eles achavam-se ricos. Vejam o contraste com a igreja de Esmirna. Esmirna pensava que era pobre quando de facto era rica. Capítulo 2, verso 9 fala-nos sobre isso. E eu faço a leitura deste texto para ser mais interessante. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Que coisa curiosa. Às vezes nós temos uma concepção de riqueza e Deus vê-nos pobres. Outras vezes temos uma concepção de pobreza e Deus vê-nos ricos. Então é bom que seja Ele aquele que no fundo nos diagnostica. Laodiceia pensava que era rica quando de facto era pobre. O orgulho espiritual faz-se acompanhar desta degeneração espiritual que pode acontecer. E de facto a confiança na riqueza e no bem-estar é perigosa à piedade. Uma vez satisfeita consigo mesmo, a igreja de Laodiceia tornou-se deplorável aos olhos de Jesus. O estado de mornidão é caracterizado por 4 fatores. O estado de indiferença. Muitos crentes em Jesus Cristo padecem deste mal hoje. A indiferença livra muitas pessoas do senso de responsabilidade e de compromisso cristão. O crente indiferente tem a vantagem de aproveitar do que lhe interessa sem se sentir verdadeiramente comprometido com nada. Em último caso, o indiferente não está nem um pouco inclinado para a verdade das coisas. O indiferente tem a tendência de compartimentalizar a vida em setores de interesse e vive em função daquilo que mesmo menos lhe exige a participação. Isto é, não deseja esforçar-se. Mas também uma certa falta de zelo. A igreja de Laodiceia não revelava energia espiritual. Tudo era rotineiro em Laodiceia. Os cultos até podiam começar à hora, estava tudo aparentemente bem, mas a vida espiritual estava longe dos desejos de Deus. E o problema é que a falta de entusiasmo é altamente contagiante e por isso torna-se perigosa a fé. A falta de entusiasmo sedimenta e empurra a fé para um canto da nossa vida. É deixar de pôr o coração nas coisas que se fazem. Em terceiro lugar, havia também e revelava um estado de comodismo. A igreja de Laodiceia pensava para si mesmo: como está bem, sempre funcionou assim. Nós, quando ficamos presos ao que sempre foi, nós revelamos um estado de comodismo que se pode tornar atroz para a própria vida espiritual. Se o próprio Deus encontra novidade no nosso relacionamento com Ele todos os dias, como é que nós podemos falar em comodismo? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e se renovam de dia em dia. Se o meu Deus se apresenta novo diante de mim todos os dias, não deverei eu apresentar-me novo diante dele, renovado no espírito, como diz Paulo? O salmista, movido por este desejo, ele dizia o quê? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito, diz o Salmo 116. Agora vejam como é que ele responde à própria indagação. Tomarei o cálice da salvação, pagarei os meus votos ao Senhor, oferecerei os sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor. Isto é contrário a comodismo. Isto é energia, é ação, é dinamismo. Nós devemos procurar apresentar-nos diante de Deus como seres desejosos de apresentar o nosso melhor, desde que isso glorifique a Deus. Quer dizer que vale tudo? Não.
Quer dizer que vale aquilo para o qual Deus se sente agradado. Aquilo que, na verdade, Ele próprio produz dentro dos nossos próprios corações. Quais são as consequências das obras dos Laodicenses? O verso 16 está a dizer: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Eu acho que não existe nas Escrituras uma expressão mais forte do que esta. Deus, o próprio Senhor Jesus, tem uma ação de náusea, apresenta uma atitude de náusea quando se lembra dos crentes lá em Laodiceia. Na verdade, vai buscar a imagem das águas mornas que fazem realmente, causam estas náuseas. Eu lembro que havia um professor meu que bebia água quente a toda a hora. Isso causava-me impressão a mim. Não sei como é que ele conseguia beber água quente o tempo todo, não é? Mas realmente nós sabemos que se bebermos água quente, aquilo produz um certo efeito no nosso próprio estômago. Isto só para tentar perceber porque é que Jesus está a dizer estas palavras a respeito do próprio povo lá em Laodiceia. Diz o verso 19 que eles serão repreendidos e castigados. Essa repreensão de Deus continua a ser ainda uma prova do seu amor. A falta de correção seria prova do desinteresse de Deus, mas a sua correção é prova do seu amor. Todo o pai que corrige é sinal de que ama. Todo o pai que não ama, não corrige. Às vezes é mais fácil não corrigir, deixar passar, não incomodar. Mas o amor não pode fechar os olhos ao perigo, ao mal, ao prejuízo. E Deus não quer o prejuízo da sua igreja, muito menos o prejuízo dos seus filhos em particular. Por isso, Ele corrige e castiga. Mas, paralelamente à correção, Ele oferece-nos a oportunidade da cura, a cura para a mornidão. Eu gosto em especial do episódio que aparece em João capítulo 9, aquela cura do cego de nascença, que está narrado lá neste capítulo 9 de João. E ao contrário de outras alturas, Jesus faz o seguinte: Ele cospe na terra, fez lodo e aplicou o lodo nos olhos do cego. A ideia que dá do sentido original é que Jesus esfregou o lodo nos olhos do cego, causando algum tipo de irritação, mas depois trouxe-lhe a nitidez. É interessante aquele episódio. Cristo pode precisar de irritar antes de iluminar. Alguns crentes não querem saber a dor da provação, só neste caso o sabor da bênção. Mas ser repreendido e até castigado pelo Senhor é um ato de bondade de Deus. Eu prefiro ser repreendido aqui na terra do que não ser recompensado no céu. E de facto, o Senhor está a chamar a atenção para este princípio. A segunda coisa é que Jesus oferece a cura para o mal da mornidão. O verso 18 ele diz: aconselho-te, que palavra bonita. O próprio Senhor Jesus está a falar à igreja: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestimentas brancas para te vestires, a fim de que não seja vergonha, manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. É curioso que a oferta que Jesus dá aos crentes de Laodiceia supre por completo os fatores das suas próprias dependências. A cidade era rica em ouro por causa das transações financeiras, era rica em vestes por causa do enriquecimento do comércio de fazendas e tapetes, era rica em colírio por causa do negócio dos fármacos e também dos perfumes. Jesus vai ao encontro dela para lhe dizer que aquilo que Jesus oferece efetivamente cobre totalmente os fatores da sua própria dependência. Diz o texto que ele era infeliz e miserável, sem consagração, era pobre e mendigo, sem espiritualidade, era cego, não tinha visão espiritual e era nu porque não tinha caráter. Esta era a condição da igreja. Deus conhece as obras, as suas consequências, que eles serão vomitados da boca de Deus e também que serão repreendidos e castigados. Mas ser repreendido e castigado por Deus sabe bem. É curativo, porque é feito em amor. E tudo que é feito em amor traz cura, traz reabilitação para as nossas próprias vidas. Qual é a mensagem da carta? De facto, Deus oferece esta cura para o mal da mornidão espiritual. Talvez nós possamos achar que a nossa igreja não sofre disto.
Nós, pessoalmente, não sofremos disto. A primeira coisa que o próprio Senhor diz é: eu estou à porta e bato. É tão bonito quando nós ouvimos alguém bater à porta da nossa casa. Nós hoje podemos não gostar de pessoas que tocam a campainha da nossa porta, mas quando nós sabemos que um amigo está para chegar, é tão bom nós ouvirmos a campainha, não é? Eu lembro que lá em casa, no Natal, nós recebemos a família e realmente é um momento tão bonito, não é? Quando nós podemos perceber que os familiares estão para chegar, vieram de longe, em viagem, vêm passar tempo connosco, e a imagem aqui, quando ouvimos aquela campainha tocar, realmente é bonito, sabe bem. Eu lembro-me que o Ruben era aquele que gostava de atender à porta. Quando a campainha tocava, ele corria à velocidade toda para ser ele a receber as pessoas. É bom isto. Jesus diz que está à porta a bater. Curiosamente, o primeiro remédio que Jesus dá aparece aqui. Jesus dá um remédio em 3 passos para quando a mornidão espiritual está instalada. Ele diz: vem a mim, verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Vem à minha loja, vem comprar do que eu tenho. Jesus convida-nos a nós irmos a Ele. Todo o produto espiritual que Jesus oferece é bom. Está certificado pela eternidade. Está certificado pela divindade. É dele que nós podemos comprar as melhores coisas. Vem comprar o que precisas à pessoa indicada. As tuas transações devem ser espirituais. O ouro que eu tenho, diz o Senhor, é refinado no fogo. É absolutamente puro. As palavras de Jesus narradas em Mateus 6, versos 19 a 21 diz: não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam e minam, mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem destroem e onde os ladrões não arrombam nem minam. As vestes têm que ser compradas a quem as pode oferecer limpas. E não há ninguém como Jesus para o fazer. Já hoje nós lembramos isso. Nós podemos recordar as palavras do profeta Isaías, quando ele diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Que palavras de Jesus para cada um de nós hoje. Segunda coisa é: arrepende-te de mim. Verso 19. Arrepende-te diante de mim, diz o texto. Eu repreendo e disciplino quando te amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Impressionante. Algumas pessoas têm medo de se arrependerem. Outros têm vergonha de se arrependerem. O arrependimento é reabilitador. Ele restaura por completo. Quando Jesus nos disse que nós devíamos perdoar os outros, Ele estava também a pensar em nós próprios. O peso que o sentimento de culpa e o sentimento de amargura pesa é muito pesado. Quando nós perdoamos os outros e somos capazes de nos arrepender, nós nos lavamos por inteiro. Nós ficamos completamente reabilitados para iniciar novas fases, novos caminhos. Arrepende-te diante de mim, é o que o Senhor diz. O versículo 14 começa por dizer uma afirmação: ao anjo da igreja escreve, estas coisas diz o Amém. Curioso, não é? Nós costumamos dizer Amém no fim. Sempre que este Amém refere-se a Jesus, é uma palavra de origem hebraica que define a palavra final, isto é, a autoridade absoluta. A palavra, quando é usada no início de uma frase, significa verdadeiramente, certamente. Quando é usada no fim da frase, significa que assim seja. E normalmente nós usamos o Amém no fim para dizer: assim seja, Senhor. Aquilo que o nosso irmão orou, assim seja. Mas quando é usada no início, diz isto absolutamente. Este é o absoluto, é o que está lá a dizer. Estas coisas diz o Amém, o absoluto, o Jesus único, o inteiro, o completo. Verdadeiramente, Ele é somente Ele.
Jesus é o verdadeiro, é o homem, é também o garante, a certeza de que assim será. Este é o Jesus verdadeiro, o grande garante que se convida a entrar na nossa própria vida e a estar connosco. Nós agora percebemos porque é que Cristo, vemos um Cristo do lado de fora da porta pedindo para entrar. A Bíblia diz que o seu Espírito pode viver derrotado dentro de nós, até pode ser entristecido. E diz também que o Espírito pode ser extinguido. Esta é a imagem de um Jesus do lado de fora pedindo para entrar para o nosso próprio bem. Quando o pecado não fizer moça na nossa vida, ou quando o pecado não sentirmos culpa por causa de alguma coisa errada dentro de nós, é sinal de que nós estamos mornos. Quando tomarmos o erro em lugar da verdade, ou a mentira ocupar o lugar da sinceridade, é sinal de que nós estamos possuídos pelo mal da mornidão. E quando perante todo este quadro não abrimos a porta para Jesus, então a mornidão incubou nos nossos corações e o vírus do mal já atingiu as nossas próprias almas. A mensagem escrita à igreja de Laodiceia terá sentido se nós a aplicarmos individualmente a cada um de nós. Ao falarmos para a igreja, Jesus estava a falar para indivíduos, para ti, para mim, para todos nós. A forma como somos vistos aos olhos de Deus como igreja depende da forma como Deus vê individualmente cada um daqueles que é parte dessa mesma comunidade espiritual. Que perspectiva de vida tens tu? Consideras-te rico aos olhos dos homens ou aos olhos de Deus? A tua motivação para servir é causada pelo Espírito de Deus ou pelos outros? Estás a fundamentar a tua satisfação em Deus ou nas boas coisas que Deus te dá? Estás a ir à fonte buscar o alimento espiritual ou estás a recebê-lo empacotado? As palavras ditas aos crentes de Laodiceia são um desafio para nós também. Aconselho-te, diz o Senhor, que de mim compres ouro refinado para que tenha riquezas, as vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O ouro representa a entrega do crente. O ouro entrega-se ao fogo para ser refinado. As vestes representam a dependência da obra já realizada. Fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. O colírio representa a visão que precisamos para ver Deus de forma clara, na sua plenitude. O Jesus que nos aconselha a ir à fonte comprar o que é certo e ao sítio certo é Jesus, aquele que deseja tornar a nossa vida significante. Parece impressionante como Jesus está a falar a uma igreja e diz: estou à porta, deixem-me entrar. É por isso que o desafio é para todos nós, porque é um desafio individual. Se alguém, diz o texto, deixar Jesus entrar e transformar o nosso coração, abrir a porta para Jesus, pode ser para aqueles que estão arrefecidos na sua fé, ou aqueles que estão na periferia da fé. Pode ser para aqueles que ainda esperam mais esclarecimentos para que possam assumir um compromisso de fé autêntico. O desafio pode ser também para aqueles que esperam de Deus coisas maiores. Pode ser para aqueles que vivem parados no tempo, achando que já alcançaram todo o conhecimento necessário para levá-los ao céu. Pode ser para aqueles também que acham que todos os outros estão mal e só eles estão certos. O desafio pode ser também para aqueles que vivem atolados nos prazeres materiais e não conseguem ver o lugar de Deus. Pode ser para aqueles que precisam de luz e orientação para fazerem as decisões agradáveis a Deus também. Mas eu creio que é para todos nós. Abramos as portas a Jesus. Deixemos-lo entrar na nossa casa. Preparemos-lhe uma grande ceia, como fez Zaqueu, e o que o resultado seja, no mínimo, o que aconteceu em casa de Zaqueu. Senhor, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Hoje veio a salvação a esta casa, disse Jesus. Na presença de Deus, eu creio que nós estamos todos endividados.
E se estamos endividados na presença de Deus, significa que também estamos certamente na presença uns dos outros. Talvez nós estejamos com alguma faltura para pagar a Deus. Como não somos capazes de pagar, resta-nos aceitar o convite do seu perdão para irmos a Jesus. A promessa continua a mesma. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Abra a porta para mim. Reparem que no convite do capítulo 3, verso 20, há uma parte que pertence a nós e outra parte que pertence a Jesus. O que nos pertence a nós é: se alguém ouvir a voz, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A primeira parte é uma resposta de mim mesmo. A segunda parte é uma resposta de Jesus. Porquê? Porque o coração é propriedade de Jesus. Todo aquele que não entregar o seu coração a Jesus, tendo em conta que Jesus é dono do seu coração, significa que está a usurpar da propriedade que pertence a Jesus. É nele que nós nos revemos, é nele que nós existimos, é nele que nós nos movemos. Pai Celestial, obrigado pelo poder da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos estendes o convite constante de nós sermos habitados pelo Teu Espírito. Jesus bate à porta para entrar nas nossas vidas. Ele disse: eu deixo-vos o Espírito, Ele habitará convosco. Ó Pai nosso, perdoa-nos as vezes em que nós nos esquecemos do Teu Espírito, as vezes em que nós o minimizamos, às vezes que nós o desprezamos, às vezes que nós o entristecemos e às vezes até que nós o extinguimos por causa da nossa própria vontade. Senhor, este texto que Tu falaste a respeito da igreja lá em Laodiceia pode ser a nossa história, mas nós não queremos que seja, Senhor. Nós queremos que haja sempre um espaço para Jesus nas nossas vidas e que, ó Deus, Ele habite de uma forma intensa. Que não seja, Senhor, o ouro que nos faça retirar de Jesus a atenção. Que não seja o aspecto das nossas próprias vidas que nos retirem o olhar de Cristo. Que não seja, Senhor, o aspecto a respeito de nós próprios, pensando no colírio, ou até mesmo a procura que nós fazemos daquilo que está à nossa volta para nos tornar pessoas. Não, é em Ti que nós nos revemos, Senhor. É em Ti que nós nos movemos, é em Ti que existimos. Pai, eu Te peço que a nossa vida tome significado, o significado de Cristo em nós. Que a Tua igreja aqui em Braga, em Guimarães, onde quiseres que nós cheguemos, se torne uma igreja com Cristo alojado no coração. Porque o coração é propriedade Tua. Tu, Senhor, pagaste o preço para merecer quem nós somos. E nós queremos viver vidas de entrega constante ao Senhor. Oramos. Em Teu nome. Amém.